Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam, é uma honra tê-los conosco. Sintam-se bem à vontade no meio da igreja. E também o internauta que interage conosco, sejam todos bem-vindos e abraçados. É uma honra, é uma satisfação tê-los como ouvintes, como estão sendo nesta noite, em um culto dominical maravilhoso, que já começou de forma tremenda, com esse ministério de louvor aguerrido, maravilhoso, e que já trouxe aqui a presença de Deus no meio do seu povo, no meio de sua igreja. Muito bem, a temática desta noite é: a vitória vem de surpresa, parte 2. A vitória vem de surpresa. Então, com certeza, temos um Deus que nos capacita e nos unge e nos faz crer que sempre Ele virá de forma surpreendente. A vitória vem de surpresa. Eu quero inaugurar, abrindo e lendo para a amada igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Te bendizemos, ó Deus vivo, te exaltamos, te glorificamos nesse momento em que aqui estás presente conosco, nos dirigindo através do Teu Espírito Santo, reunidos, que aqui estamos congregados em Ti, já desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos e unge-nos para que tenhamos também o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura do Teu lindo e glorioso ministério de louvor, que aqui já fez, como já falamos, os céus descerem sobre o Teu povo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Muito bem, amados, todos nós sabemos que essa palavra de impacto, essa palavra de surpresa foi dita para um anjo, para um pastor, para um dirigente de uma igreja. E nós estamos então diante de uma palavra que não só alcança o povo de Deus, não só alcança a liderança, não só alcança a membresia, mas que alcança todas as nações, todos os ângulos, todos os parâmetros e todos aqueles que vivem, que respiram e que estão sobre a face da terra. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então essa especificação, essa forma como ladrão, significa dizer que é um fator surpreendente. O ladrão obviamente não avisa, não marca, e jamais vai ver ou antecipar a você, aos que ele visita, a sua presença. Ele sempre age de forma surpreendente. Então ele fala para o anjo da igreja que: lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido, guarda-o e arrepende-te. Essa palavra também soa para toda a humanidade, para todos aqueles que têm ouvido que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que o ar que ele respira não é dele, que a vida que ele tem não pertence a ele, que ele não marca o dia do nascimento, não marca o dia da morte, ele não tem poder sobre isso. E então o Senhor diz: lembra-te de tudo isso, porque se não te arrependeres, virei contra ti como ladrão,
e jamais conhecerás, e jamais discernirás, e jamais saberás a hora em que eu virei contra ti. Então, realmente, a questão de vir como ladrão, de forma surpreendente, sempre pautou a ação divina. E é por isso, e foi por isso que ontem também, o nosso ministro Ed Filho pautava sobre os dias de Noé, quando não se aperceberam e veio o dilúvio, e só se aperceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Então eles começaram a clamar só quando aconteceu. O Senhor diz também em sua palavra, no Evangelho de Mateus 24, de 38 a 42, que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor diz que naquele dia, assim como foi no dilúvio, eles não se aperceberão, a não ser quando houver o arrebatamento, é que eles se darão conta de que houve. Então 2 ou 2 estarão no campo, um será levado, deixado o outro, deixada a outra, 2 estarão no moinho, levada uma, deixada a outra. Então, a vinda do Senhor sempre virá de surpresa, como ladrão, daí o termo vigiai, daí o termo vigiar, porque subentende-se que o estado de vigilância deve ser permanente, que o estado de vigilância deve ser sempre uma tônica na vida do cristão, uma tônica nas nossas vidas, para que jamais sejamos surpreendidos. E aqui ele exortou, ele fez com que o anjo da igreja ficasse atento para a sua visão, de que deveria receber, lembrar-se de sempre do que tinha recebido, ouvido, e que jamais deixasse de lado o arrependimento, para que ele não viesse de surpresa contra ele, e ele não saberia discernir, ele não saberia entender o dia nem a hora em que o seu Senhor viria contra ele. Então é importante que tenhamos sempre em mente isso. A vitória vem de surpresa, a vinda do Senhor será surpreendente, a vinda do Senhor será para arrebatar a sua igreja, e isso fará com que estejamos sempre atentos para jamais desfalecermos, para jamais abandonarmos o estado de vigilância. Em 1 Tessalonicenses 5,4, pastora Nayuf, confere para mim, minha linda e amada, ungida esposa, se 1 Tessalonicenses 5,4 mesmo. Pastora Nayuf, minha amada, linda e ungida esposa, nos lerá 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Muito bem, só o 4 mesmo, minha pastora, muito obrigado. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nessa noite, então, somos aí advertidos em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,4, para que nós estejamos sempre atentos, porque os irmãos, a igreja, aqui o vocativo é irmãos, estão sempre atentos, porque não vivem, não andam nas trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, estarão sempre atentos. Se eu continuasse lendo, diz assim o texto, mas eu pedi para a pastora só ler até o 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, já lido pela pastora, e bastava-nos o 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor para a sua igreja, o apanhe de surpresa, ou os apanhe de surpresa. Então nós, igreja, temos essa visão, temos essa
tremenda convicção, e o Espírito Santo garante e nos garante de que nós não andamos, não vivemos em trevas. Pelo contrário, nós vivemos na luz, nós somos do dia. Nós percebemos, sabemos e temos a convicção de que o Senhor é conosco. E quer estejamos atentos, quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos no Senhor, para que estejamos sempre aptos ao seu reino. Nos Salmos 119, versículo 11, diz algo simples: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Também numa outra versão, no mesmo sentido, as tuas palavras guardo no coração para não pecar contra ti. Então veja, guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. O termo guardar aqui não significa, o verbo não dá o entendimento de que devemos e devamos ter a palavra escondida no nosso coração, guardada. A palavra aqui significa que se fôssemos sepultar, esconder, estaríamos escondendo para que essa palavra ficasse ociosa, sem efeito em nossas vidas, mas é o contrário. Essas palavras serão guardadas no nosso coração, para que contra ele não pequemos, pelo fato de viver e de exalar em nós, como homem que descobriu um campo, uma pedra, uma pérola preciosa, e comprou aquele campo para tê-la para sempre consigo. Então, guardar a palavra aqui como uma pérola preciosa, guardar a palavra aqui não significa escondê-la, sepultá-la, significa segurá-la, para que ela faça em nós vida, para que ela repercuta, para que ela reverbere, para que ela atinja outras vidas. Então, guardei a tua palavra, eu guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Ou no plural, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Repitamos, não é o guardar do ócio, não é o guardar do esconder, é segurar para não pecar, para que ela viva e faça efeito em nossas vidas a tal ponto que ela nos livre dos pecados, que ela, a palavra, nos livre das transgressões. Por isso, é importante que a tenhamos no coração. Quero também frisar aqui para os amados uma palavra muito tremenda que se encontra em Mateus, capítulo 13, verso 34, com nosso irmão, ministro Anderson Vecchione. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Amém. Eu falei Mateus 13, 34. 44. Me 44, perdoa. meu pastor. Sim, me senhor. perdoa. Amém, O erro foi pastor. meu, viu, meu ministro? Amém. O erro foi absolutamente pastoral. Glória a Deus. Mateus meu 13, 44. Amém, meu pastor. Muito obrigado, amado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Muito obrigado, ministro Anderson. Perdão mesmo, meu amado. Perdão, igreja. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido no campo, o qual tesouro, certo homem tendo achado, escondeu-o, e transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Porque aquele campo tinha um tesouro precioso, porque aquele campo escondia algo valioso. Então, nesse momento, entenda a visão interpretativa dada aqui por Jesus.
nessa parábola linda. Então repare, eu vou repetir, para ser bem redundante: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido no campo, o qual tesouro certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então repare bem que também à época as pérolas eram de extremado valor e os colecionadores faziam tudo para tê-las, as pérolas, em abundância. E aqui, esse campo tinha um tesouro. Neste campo havia um tesouro. E nesse tesouro, então, havia uma pedra, ou havia pedras preciosas. E eu continuo lendo aí em Mateus 13, 44, mas eu vou a 45 e 46 também, dando sequência. O reino de Deus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Seria um tesouro maravilhoso que ele escondeu, comprou. Aqui os verbos vender e comprar são absolutamente visão divina, ou da visão divina. O que o homem pode vender para adquirir o reino de Deus? O que ele, ao vender, para apropriar-se de um tesouro, para apropriar-se da palavra, ele deve vender? Quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós fomos achados nas trevas, éramos filhos da ira, pertencíamos ao império das trevas, e fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. O que tínhamos no império das trevas? O que nos dizia a respeito no império das trevas? E o que nós deveríamos vender? E o que nós devemos vender? Negociar. Vender do verbo negociar. Para adquirirmos um campo com um tesouro, para adquirirmos o reino de Deus, porque essa é a intenção da parábola. O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante ao tesouro, a pérola que estava como tesouro embutida ali. O que devemos vender, igreja? Negociar, melhor dizendo. Prostituição, lascívia, maledicência, pornografia, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E o que devemos comprar, negociar, para que tenhamos esse reino? Amor, domínio próprio, virtude, fidelidade, bondade. Tudo isso nós devemos, alegria, gozo, salvação. Já falei amor, devemos ter a paz. E isso deve ter para nós um imensurável valor. São esses os valores, os fundamentos e princípios que estão nesse campo, que são esse tesouro de inestimável valor, que o homem, ao descobrir, percebeu que tudo que ele tinha não valia nada, e tudo que ele tinha só servia para ser negociado, para que em troca dessa negociação, ele se apropriasse do reino de Deus, ele se apropriasse desse tesouro, ele, o homem, se apropriasse dessa pérola de inestimável valor. Essa negociação nos permitida e nos é permitida pelo Espírito Santo, para que tenhamos a convicção de que estamos sendo transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí feita a visão de um homem que negociava pérolas, mas era mundano, e quando viu aquele campo, vendeu tudo para adquiri-lo, porque nele, campo, havia um inestimável, grandioso tesouro. Dando continuidade em Mateus 13, 45 e 46, o reino de Deus é semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas. Então, nessa noite, todos nós estamos aqui convictos de que a vitória vem
de surpresa. E todos nós que almejamos, desejamos, anelamos a vitória em Cristo, devemos ter nele a nossa confiança, devemos fazer dele a nossa proteção e amá-lo acima de todas as coisas, tudo que nos afasta de Deus, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em Salmos 44, versículos de 1 ao 3, leitura simples, diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste, em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então é o Senhor, amados, igreja, quem nos dá a vitória. É o Senhor quem nos dá largueza, como aos nossos pais, aos princípios, aos patriarcas, aos profetas, à igreja primitiva, deu largueza. Então é por isso, e é por essa convicção, de que o Senhor, com o seu braço, nos garante a vitória, é que cremos nele, é que sabedores somos de que ele nos dará a vitória, e para nós também, em todas as comparações, a vitória sempre virá de surpresa. É por isso que adoramos, é por isso que cultuamos esse Deus maravilhoso. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, Lucas, capítulo 21, de 34 a 36, eu peço ao ministro Eduardo Guerra, aqui na frente, a segunda fileira, que nos faça essa leitura. Lucas 21, de 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito obrigado pela leitura maravilhosa, ministro de Deus, ministro Eduardo Guerra. Já leu em 21 de Lucas 34 a 36, que eu quero repetir com muita honra, porque é uma palavra de Deus linda. Acautelai-vos, tende cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência ou as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, porque o dia do Senhor vem repentinamente como laço, sobre todos aqueles que estão em orgias, em embriaguez, em bebedices. Isso não significa só a bebida alcoólica, significa estar amando mais as coisas do que a Deus, para que esse dia não vos tome de surpresa, não caia sobre vós como um laço. 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Esse dia, a igreja, há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra, não é só sobre a igreja. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, todas as nações
saberão que foi ele. Não o verão, mas sumirão pessoas, crianças, seres em todos os países do planeta. E todos saberão que foi ele. E esse dia virá repentinamente como um laço e tomará de surpresa a todos. Desastres fluviais, desastres terrestres, aéreos, fluviais, já falei. Irmãos, nesse dia, ele vem e todos os que habitam sobre a terra verão e terão a sensação de que foi ele e saberão que foi ele. Pois há de sobrevir há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Então vamos dizer, sem medo de errar, assim: o dia do Senhor haverá de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a terra. Vamos lá? Primeiro, o dia do Senhor há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a terra. De novo, internauta, o dia do Senhor há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Agora eu vou usar o termo que eu omiti agora. O dia do Senhor há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a terra. Amém. Batamos, aplaudamos. A palavra sobrevir é que não vem de baixo. Sob, não. Sobrevir vem do Altíssimo, vem de Deus, vem da glória. Então esse dia há de sobrevir, vem de cima, vem do Senhor. Será um dia inquestionável, indiscutível. Foi ele, veio de cima, veio de lá, e ninguém vai ser indesculpável. 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quantos de nós estamos de pé nessa noite? Pastor, é claro que o senhor está de pé, é claro que estamos de pé. A palavra aí de pé, vocês sabem, melhor do que eu, todos nós sabemos, significa estar firme no Senhor, na verdade, amém, amados? Para que esse dia não nos sobrevenha como um laço e nos apanhe repentinamente de surpresa. Quero concluir mais uma vez com a nossa pastora Nayuf, e agora, por gentileza, eu quero que ela nos leia Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, quem quiser acompanhar pode fazê-lo. Daniel capítulo 2, versículos de 34 ao 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Glória a Deus, minha pastora. Aqui o sonho profético de Nabucodonosor, e todos nós lembramos-nos de que Deus, através de Daniel, revelou que haveria reinos globais a partir da cabeça de ouro fino, representada pela Babilônia, os braços e os peitos de prata pelo Império Medo-Persa, o ventre pelo Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande, os pés, as pernas de ferro, as duas, reino, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e os pés lá embaixo, de barro e ferro, mistura, a bipolarização,
recente, última, dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que polarizaram o mundo em torno do capitalismo e do socialismo, bipolarização. Mas aqui, na conclusão da visão profética, lida pela pastora Nayuf, diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. A pedra que os construtores rejeitaram haverá de sobrevir, virá de cima, e nesse momento aqui, a vinda visível, ele vai se abater e vai destruir todos os impérios, resquícios, restos desses impérios que ainda estão aí. Os 7 que vigoraram serão esmiuçados, mas o governo do Senhor crescerá, e o Senhor será rei, será Senhor sobre toda a face da terra. E ele vem, amém? Aplaudamos o rei. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra simples, por tua palavra que está nos colocando em estado de alerta, a cada dia, a cada hora, a cada tempo, para que estejamos sobrevestidos de vigilância, sobrevestidos, Pai, de adorar-te, para que nunca esse dia nos apanhe deitados ou prostrados, mas rendidos perante o Senhor. Em nome de Jesus, que venha o ministério de louvor e que possamos aplaudir novamente o nosso Deus.